Diário de leitura número 9 do 9º livro de Outlander. E hoje a gente vai comentar os capítulos 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Sim, eu sei, eu me empolguei, pessoal. Essa semana eu fui lendo mais na hora de dormir e pensava assim, não vou levantar pra poder gravar o diário, né? Amanhã eu gravo. Dava amanhã e nada. Mas foi bom, porque eu finalizei a parte 2. E quando eu fui começar a ler essa segunda parte, primeiro, eu falei pra vocês, né? Eu tava esperando a pancadaria. Mas a pancadaria que eu tava esperando não era a pancadaria que aconteceu aqui nos finais desses últimos capítulos aqui, a partir do principalmente 26, 27, 28, 29 e 30, que a gente tem a morte trágica ali da Amy. E, nossa, esses capítulos assim me pegaram de um jeito que eu falei, poxa. Mas vamos chegar nesse capítulo aí primeiro. Antes de acontecer tudo isso, né, do ataque do urso, nós tivemos o capítulo 24, que é o capítulo Alarmes Noturnos, que tem cenas interessantíssimas e que também deixam a gente assim de coração quase que na mão. Porque é um capítulo que acontece muitas coisas à noite. Dentre essas coisas, a gente vê a Fanny tendo a sua primeira menstruação. A gente fica preocupado com ela, indo lá pedir ajuda pra avó dele. E a gente vê a Claire, tava esperando isso mesmo de acontecer, e ela vai lá tentar conversar com ela, e aí ela chega à conclusão ali que a Fanny tá com saudade da irmã. E o Jamie chega lá pra acalentar ela, achei muito fofo isso. E no fim das contas, a Fanny mostra o medalhão que ela tem, que tem uma foto da irmã dela, e tem o nome da mãe dela. E o nome da mãe dela é Faith. Ai, mais um nome, né? Mais um nome pra gente falar errado aqui. Enfim, é o nome da bebê que a Claire teve. Da primeira filha da Claire. Lá na segunda temporada, lá no livro 2. E no momento que eu li aquilo, que eu vi aquilo, eu acho que eu senti o que a personagem estava sentindo, de pensar, meu Deus, isso é possível? Seria a minha filha perdida aqui? A mãe das meninas? E eu só ficava pensando tanto que o Jamie tá tendo um papel quase que de vô pra Fanny mesmo. E se fosse pra ela ser filha da filha perdida deles, que teoricamente morreu, e que eu voltei no livro 2 e fui olhar, porque assim, não tem como ela ter vivido como é que é o nome da mulher? A Madre... Esqueci, Madre alguma coisa. Ela não ia mentir pra Claire, ela falou que ela enterrou. E a Claire ficou pensando, será que poderia ter... Será que poderia? Será? E ela conversa disso com o Jamie. O Jamie fala, nós não vai dormir enquanto você não falar de que tá te incomodando. Eu também pensei nessa possibilidade. E, enfim, eu fiquei pensando muito nisso e tentei olhar de todos os lados, mas eu acho que realmente não tem como ela ser filha dela. Não tem como, não sei. Conversei com uma amiga que já leu o livro e ela falou assim, Natânia, isso não vai ser respondido nesse livro. Eu falei, então tá bom, né? Então tá bom. Vamos ter outras coisas aí ao longo dos capítulos, né? Da finalização desse livro, e isso vai ser uma pergunta em aberto. Mas eu fiquei assim, mexida e pensando que seria legal se fosse de verdade, se tivesse acontecido isso, se ela tivesse sobrevivido de alguma forma e ser a mãe da Jane e da Fanny. Porque isso só mostra mais um vínculo ali da Fanny com a Claire e com o Jamie. Mas seria muito triste saber como que foi a vida delas, como que a mãe delas morreu, como que tudo que a Jane e a Fanny teve que passar, sendo que eles estavam ali. Isso seria muito doído. Mas eu gostei da ideia de pensar como que tá sendo esse relacionamento do Jamie e da Claire com a Fanny e as demais crianças ali também. Porque ela é da família. E eu só fiquei pensando assim, ela já é da família, se ela tiver um vínculo de sangue? Enfim, não sei o que pensar a respeito, eu só sei que eu fiquei assim abalada, eu tive que parar de ler e falar assim, vou fazer outra coisa e vou pensar. E pensei e não cheguei a conclusão nenhuma. Continuei a leitura e a gente vê mais um detalhe, né, que é importante comentar, que a Fanny, ela ficou preocupada sobre essa questão dela ter tido a primeira menstruação dela, porque ela cresceu num bordel. Então, o que ela ouvia lá era que a partir desse momento, ela já poderia ter filhos e poderia começar a ganhar dinheiro. E passou na cabeça dela se por acaso a Claire e o Jamie não iam acabar prostituindo ela, ganhando algum tipo de vantagem, algum tipo de dinheiro com isso. E a Claire assegura ela, e o Jamie assegura ela também. E eu achei muito forte a forma com que ele falou isso pra ela, que falou que enquanto ele viver, nada disso vai acontecer, ela não vai precisar se preocupar, que ela não vai ter que estar com ninguém que ela não queira. Então, e pra mim isso só reforça esse papel do Jamie quase que como um vô
pra ela ali. E apesar de ter tido isso, dela ter essa preocupação e ter tudo isso bonitinho, no capítulo seguinte a gente vê o Germain contando pra Claire que a Fanny falou em francês, perguntando se eles não iriam para a cama. E o Germain falou assim, contou isso pra avó dele, sabendo o que isso significa. E ele estava assim preocupado, né, e tudo mais, e a Claire falou, vou conversar com o seu avô a respeito pra ver a opinião dele, né, e o Germain, nossa, eu não quero causar problemas pra ela e tal. E a Claire fala, não, só quero saber a opinião dele e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, né, poxa, mas que comportamento que é esse dessa pré-adolescente aqui, dessa forma, o que ela tá sentindo em relação ao Germain, assim, eu fiquei meio perdida. Quero ver como é que vão ser os próximos capítulos, se vai ter alguma retomada em relação a isso, se a Fanny vai deixar transparecer algum sentimento a mais pelo Germain, ou se são só hormônios e tudo mais. Mas vamos ver o que acontece com esses dois. E o assunto principal aí de encerrar essa parte 2, né, que é a pancadaria que eu estava esperando, mas não esse tipo de pancadaria, que a gente tem um acidente que acontece enquanto a Brianna e a Amy foi colher uvas, as crianças estavam ali e um urso acaba atacando a Amy. E, gente, na hora que eu fui lendo aquilo e a Brianna correndo e catando as crianças, e cadê essas crianças? E o Aidan, que é o filho da Amy, tenta ir lá pegar a mãe dele, e a Brianna, tipo assim, agarra ele e tudo mais, e eu pensando, gente, esse urso, se ele poderia ter pegado a Brianna, tipo, a Brianna tava ali do lado. Nossa, eu achei muito trágico. Eu tava esperando alguma coisa relacionada com acontecer com a Brianna e tudo mais, e em relação aos capangas, né, o pessoal que tá atrás dela ali, lá do futuro. E eu tava esperando alguma coisa em relação a isso e fui pega assim, de guarda baixa. E na hora que eu vi tudo isso que aconteceu e o processo deles tirarem as crianças e a Amy de lá pra poder chegar lá na Claire, pra ver se a Claire conseguia ajudar de alguma forma, se teria como ela ser salva, e as crianças ali assustadas com aquela situação. E chega ali um momento que realmente ela acaba morrendo. E o Roger tá ali junto com ela e fala, traz a criança, traz o Aidan aí, porque é o último momento que ele vai ter pra ver a mãe dele, pra conversar com a mãe dele, e a mãe dele vê ele. E eles são 2 filhos, né, o Aidan e mais um, esqueci o nome do mais novo. E a Brianna assim preocupada, né, nossa, como é que vai deixar o Aidan ver a mãe dele dessa forma? E o Roger, não, traz aí as crianças. E eu achei pesado ver tudo isso, ler tudo isso, todos os detalhes. E depois ali que a Amy acaba, que ela morre de fato, que começam as preparações para o velório, a Claire cuidando ali do corpo, a Brianna tentando ajudar, e a Claire já sabendo assim que a Brianna ficou abalada com tudo aquilo. E ela, não precisa de ajuda, mas precisava, né? E aí a senhora Cunningham chega lá para poder ajudar. E a gente vê um momento muito bonito entre as duas ali, de uma ajudando a outra, assim, fazendo e comunicando com um olhar só, que elas nem precisavam conversar entre elas para poder saber o que fazer, para poder cuidar de toda aquela situação. A senhora Cunningham fala o nome dela ali para a Claire, e outro nome que eu não sei como é que pronuncia, gente. Eu vou botar o Google pra falar pra mim, e no próximo vez que aparecer o nome dela, eu chamo ela pelo nome, ou então a gente só chama ela de senhora Cunningham, né, até o final do livro. Vamos ver o que acontece, mas começa com E. E a gente vê tudo isso acontecendo, a Brianna indo atrás de um caixão, ajudando o cara que faz o caixão pra poder produzir o caixão mais rápido, e a senhora Cunningham e a Claire ajudando ali, arrumando a Amy e organizando as roupas dela, para poder, inclusive a senhora Cunningham que traz a mortalha lá da casa dela, da casa da Amy, porque ela tava, o Germain, acho que foi o Germain ou se foi o James, não sei qual dos dois, passou por ela e contou o que aconteceu, então ela já se dispôs a ajudar ali, pegou a mortalha, levou lá pra Claire e ajudou ela nesse processo todo. E enquanto tudo isso acontecia, o pessoal, os homens, foi atrás do urso. Foram atrás do urso. Na hora que eu li que ele estava indo atrás do urso, eu pensei, ai pronto, eu entendo, ok, vamos lá matar o bendito do urso então. Mas eu fiquei com muito medo de acontecer alguma coisa a mais. Inclusive tem um breve momento que o Germain some ali da vista do Roger, eu pensei, pronto, lá vamos nós. Eu acho que eu já tava assim numa maré de um sentimento tão tipo, tá caindo o mundo aqui, que eu já tava esperando o pior do pior, mas ainda bem que não teve
nada além do que aconteceu, que por si só já é muito trágico, todo o efeito que isso causou em todos os personagens ali que vivenciou esse momento. E eles conseguem matar o urso, e algo que eu achei bacana é que não lembro quem estava preocupado com os homens irem lá, e a Jenny falou, não se preocupe, o Jaime, ele sabe o que ele tá fazendo, e o Ian, ele pintou a cara pra poder ir lá. Então a Jenny, na hora que falou, ele tava vestido pra caçar, literalmente, e pintou a cara com todo o seu estilo Mohawk. Ai, eu preciso treinar essas palavras, né, minha galera? Ok. Todo o seu estilo indígena ali, da tribo que ele ficou, e foi um desses índios, né, por um determinado tempo. E eles vão lá e conseguem matar o urso. Embora tenha tido os seus problemas ali até conseguir realmente matar ele, e pensei, pronto, né? Pronto. Mas conseguiram, levaram o urso de volta, estavam ali empolgados em, ok, vamos ter carne de urso, vamos ter gordura de urso e tudo mais. E foi bom ver o Aidan tá ali realmente junto com eles, porque o Aidan foi, o Jaime não queria que o esposo da Amy fosse. Mas o Aidan, ele queria que ele fosse justamente pelo fato de que quando a mãe dele morreu, a mãe do Jaime, o Jaime foi deixado de lado de todo aquele processo. E na hora que ele vê isso que o Aidan tá passando, ele fala, não, o Aidan precisa participar disso daqui. Ele precisa ter esse momento dele. Então a gente vê não só o Jaime sendo essa pessoa que cuida de todo mundo, só da família dele, mas também que cuida dos colonos ali, de quem tá ali vivendo na cordilheira junto com ele. O enterro acontece, as crianças coletam flores para poder deixar ali para Amy. A Amy, ela era muito querida por todo mundo, estava ali sempre junto. E a gente vê ao finalzinho a Claire conversando com as abelhas. Ela até sai ali do momento do enterro pensando assim, vou colher algumas ervas, vou lá na horta para tentar fazer alguma coisa para ajudar, mas que tipo de erva que cura um coração dilacerado? Não tem uma erva que vai curar isso. E aí ela chega à conclusão que ela só realmente queria ir lá porque ela queria ter um tempo para ela. E nesse tempo para ela, que ela chega lá, que ela vê o zum 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 das abelhas, não tá escrito lá como em formato de fala dela conversando com as abelhas, mas dá a entender isso. E ela traz essa notícia para as abelhas, que a Amy acabou falecendo, que ela foi atacada. A Amy, que morava ali pertinho, que na porta da casa dela tinham flores e as flores estavam bonitas. E eu gostei de ver isso, assim, da Claire conversando com as abelhas. E depois que teve o evento das abelhas chegar, é a primeira vez que é relatado aqui no livro, da Claire conversando com essas abelhas de fato. E eu acho que a gente vai ver mais disso durante o livro, até chegar um momento que ela vai falar que ela não tá mais por lá e vai remeter ao título do livro. Nossa, eu quero muito ver essa parte, E eu queria poder falar um pouco mais, assim, dos detalhes aqui do capítulo, porque foram vários capítulos, esse é o diário que tem mais capítulos envolvidos. Mas eu achei que foi tão tocante, eu fiquei tão sentida que eu não consigo nem voltar ali nos capítulos e olhar as minhas anotações, porque eu não quero reviver essa leitura desses capítulos, porque... eu tava sensível, gente, essa semana, e fui lendo tudo aquilo e falei, não, o que tá acontecendo? E no início eu ainda pensei assim, mas como que isso vai impactar a história? E depois, sabe, porque eu fico querendo pensar assim, mais um personagem aqui que tá entrando, ou que o personagem que tá morrendo, como que isso vai afetar, né, a história principal? Eu fico nessa de querer saber mais só sobre o núcleo familiar, e aí eu falei assim, não vou ficar mirabolando isso não, vou só me entregar ao sentimento, ao que tá acontecendo aqui com os personagens, o que eles estão vivendo. E foi isso que eu senti, pessoal. Estou muito curiosa para saber o que vocês, minhas queridas, meus queridos, o que vocês pensaram durante todos esses capítulos, dessa conclusão, dessa parte 2 que eu achei que agora, que começou, né, realmente a ficar pesada a situação. Mas vamos ver o que a próxima parte nos aguarda. Mas tá indo assim as minhas leituras. Eu espero que vocês estejam gostando da leitura de vocês também. E é isso. Obrigada por estar aqui. Até o próximo diário.